Vamos abrir Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor Deus, nós queremos te pedir que esta palavra venha revelada aos nossos corações. Por isso, bendito Espírito Santo de Deus, assuma a posição de destaque de Senhor que tu és desta igreja, para reinar neste lugar e falar aos nossos corações a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Um dos maiores problemas que o povo de Deus enfrenta é exatamente a falta de fé hoje. Muitos leem a Bíblia como um livro histórico que aconteceu. O Deus de ontem, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas não um Deus de hoje. Quando nós lemos tudo que o Senhor Jesus Cristo fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele é o mesmo. O Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dos mortos, é o Espírito Santo que está aqui hoje. É o Espírito Santo que está em você. A Bíblia não fala de outro Deus. A Bíblia fala de Jeová, de Yeshua, o mesmo Deus que nós lemos é o mesmo Deus hoje aqui, na sua vida. Por favor, vire aí para o seu irmão e diga lá: o Deus que está em você, Ele vive. Ele não está morto. É interessante que existe igrejas, pastores, que quando leem que Jesus curou, ele afirma que foi naquela época, que Jesus não cura mais hoje. Foi para aquela época. Quando lê que os apóstolos curavam e ressuscitavam mortos, quando os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus faziam as obras iguais e maiores que ele fez, foi para o passado. E não traz esse Jesus presente hoje na sua vida. Está errado. Vamos repetir Hebreus 13, 8, todos juntos. 13, 8, declara. Vamos lá juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Não só hoje, mas para sempre, eternamente. Existe uma seita que crê no Jesus Maitreya e que eles estão esperando que ele venha. Eu não me recordo a cidade que eles dizem que esse Jesus Maitreya vai descer, e pessoas que são
desta seita estão se dirigindo, morando, se mudando para essa cidade para esperar vir dos céus Jesus Maitreya. Jesus Maitreya não é o Jesus de Nazaré. Querem inventar outros Jesus, mas não existe outro Jesus. Jesus é um só, unigênito, Filho do Deus vivo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Espírito Santo gerou em Maria Jesus de Nazaré, que é o mesmo daquela época, é o mesmo de hoje e será eternamente. Quando nós nos apossamos desta verdade, nós temos uma fé com base nesta palavra, não é uma fé no vazio, não é uma fé que talvez, e fé não tem a ver nada com esperança. Tem muita gente misturando fé com esperança. A esperança que vai acontecer errado, a fé é que já aconteceu quando não se vê. Isso é fé. Como bem disse aqui, irmão Delvan, quando ele não tinha como assumir o compromisso, Deus o reportou a Malaquias, que diz que aqueles que dizimam, Deus abençoa e faz multiplicar. Ele creu naquela palavra. A fé em Deus levou àquela palavra. E com isso, como nós ouvimos, ele esta semana fez fila de automóveis, ele teve que agendar e recusar serviço. E assim pôde honrar o compromisso. Ele viu quando não tinha. Isso não é esperança, isso é fé. E essa fé que move montanhas é que Deus quer que nós tenhamos. No Deus presente, não no Deus de antigamente. Nós vamos ver Isaías 41. Isaías 41. E esse Deus que é presente hoje, como eternamente o será, Ele quer o melhor para nós. Vocês ouviram isso? Diga lá para o seu irmão, Deus quer o melhor para você. Eu tenho dito que Deus não é Deus pelas metades. Quando você pede uma bênção para Deus, você pede um milagre para Deus, esse milagre vem completo. Porque Ele quer o melhor para você. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Deus é assim. Na verdade, não se pode nem medir assim, é muito mais do que isso. E nós somos filhos. Então nós podemos ter a certeza que Deus move todo o mundo espiritual e natural para que possamos receber as bênçãos que são nossas. Ele diz que todas as sortes de bênçãos nos acompanham. Não é algumas bênçãos, não é talvez vai dar bênçãos, é toda a sorte de bênçãos. É esse Deus, Jesus de Nazaré, a quem nós servimos. E isso está bem claro. Em Isaías 41,
versículo 8. Veja só o Deus que é o teu Pai. Versículo 8 diz o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo, olha aqui para mim. Aqui ele está falando, Israel, meu servo. Aqui não é Israel, povo de Deus. Aqui é Jacó. Porque ele mudou o nome de Jacó para Israel. E o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Então Israel aqui é o nome próprio da descendência da bênção de Abraão, o qual somos nós também. Porque Gálatas está escrito que em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então isso é fé. Eu não sou mais um cidadão comum. Diga lá para o seu irmão: você não é cidadão comum. Você agora é um cidadão celestial. Amém? Diga lá: eu sou brasileiro. Eu não sabia que Abraão era brasileiro. Nós somos descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. É brasileiro também? Ah, é? Nós somos o povo de Israel. Dupla cidadania? Não. No versículo 8, então, ele diz o seguinte: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. E vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Veja, Deus aqui está falando que Abraão é amigo dele. E está dizendo que os descendentes de Abraão, quem é descendente de Abraão aqui, diga amém. Amém. Então é para você essa promessa. Diz assim: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Lembram-se aqui, amados? Ele está falando para Jacó e falando para descendentes de Abraão, que somos nós. Versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Versículo 12: ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. É esse Deus que nós servimos. Todo crente deveria anotar Isaías 41, de 8 a 12, porque está bem claro que Deus está falando aos descendentes de Abraão, que é Jacó, que somos nós. Não tem dúvida. E quando nós vamos em Gálatas, é confirmado
que agora nós somos descendentes de Abraão e herdeiros. Olha, alguém vai chegar aqui na igreja e vai falar assim: Paulo, eu trouxe aqui para você uma herança de R$1 milhão. Não esquece o dízimo, hein? Aí Paulo vai ficar muito feliz. E não só mais o Paulo vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz da família. Uma herança. Isso não é nada. Porque Deus diz que nós somos herdeiros, nós temos uma herança muito maior que R$1 milhão. Todas as sortes de bênçãos acompanham. Não é só dinheiro, é saúde, é paz. Tudo que pôr as suas mãos vai prosperar, tudo que você pôr os seus pés eu tenho te dado. E ele diz mais aqui, que os descendentes de Abraão não ter medo, não tenha medo, porque os teus inimigos vão cair aos teus pés. E ele diz no outro lugar que não é para nós nos alegrarmos porque o nosso inimigo caiu, é para nós nos alegrarmos porque a palavra se cumpre em nós. Que bênção que está aqui, nessa porção da palavra, que Ele é conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece e nos ajuda, e é muito importante essa palavra nos ajuda, porque tem muito crente de braços cruzados esperando Deus agir. Ele vai fazer a parte do impossível na sua vida, porque Ele é o Deus dos impossíveis, mas quem vai realizar as coisas para que você prospere é você mesmo. Como eu disse naquele culto dos alvos, das metas, você tem que estabelecer, mas você tem que ter ações. Aqui está dizendo que Ele é o nosso Deus que nos ajuda. Então, crente vagabundo, crente que não trabalha, crente que se encosta nos outros para sobreviver, não faz parte da família de Deus, porque ele não vai ajudar pessoas que não querem de fato trabalhar. Você tem que fazer, é bíblico você trabalhar. Depois que você passar para a glória, você não vai trabalhar. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós vamos comer do suor do nosso trabalho. É bíblico. Mas, porém, nunca, jamais, pôr o nosso trabalho acima de Deus, como disse aqui em canção o nosso irmãozinho. Que tem gente que trabalha tanto que se esquece de Deus. Errado. É muito interessante, e eu já vi nos meus anos com Deus, que pessoas que tinham problemas de emprego, problemas que no serviço, que não parava no serviço, que não conseguia um emprego, pede para Deus, Deus ajuda, a igreja intercede, Deus ajuda, conseguindo, vira as costas, some. Epa, a Bíblia diz sobre os ingratos, a Bíblia diz sobre que em primeiro lugar procurar Deus, e tudo mais vos será acrescentado.
É assim. Como diz essa porção da palavra, Ele nos ajuda, Ele é conosco. Deus, Emanuel. Mas temos que fazer a nossa parte, não é ficar em casa assistindo televisão ou passeando no dia de culto, ou descansando. Trabalha, chega na hora do culto, estou tão cansado que eu não vou no culto. Isso não existe. Existe para os ímpios, não para filhos de Deus, porque é Deus que dá a saúde, Deus que abriu a porta para o serviço. E tem uma coisa séria que muita gente não leu e não sabe, mas não precisa saber para acontecer, porque é lei. Cuidado para que o que Deus abençoou não se torne maldição. Cuidado! Porque a bênção de Deus pode se tornar em maldição, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque deixou de servir ao Deus verdadeiro para servir a deuses estranhos, ou para servir ao seu próprio ventre. A Bíblia diz: de Deus não se escarnece. Veja as bênçãos decorrentes dos fiéis. Não temas, eu seguro pela mão direita, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui, Deus Santo, Criador de tudo. É esse Deus quem nós servimos. Existe uma passagem que mostra que Deus é verdadeiramente nosso amigo. Não precisa abrir. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. O próprio Senhor Jesus disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos. Abraão foi amigo de Deus, mas não que Abraão se auto-intitulou amigo de Deus. Deus o chamou de amigo. Lembram-se a semana passada que eu disse? Deus criou o homem para ser amigo, para ter comunhão com Deus. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o ser humano para ser a imagem e semelhança dele, para ter comunhão com ele, para ser amigo dele. E Deus chama as pessoas que a gente não espera, que nunca imaginaria. Deus chama Davi, lembram-se da história de Davi? Toda a família, quando foi para ser nomeado lá o rei, ser ungido, o pai de Davi mandou toda a gente, todos os filhos, foram todos lá e nem quis saber de Davi, que ele estava lá com a criação lá, com os animais. E o profeta disse: não, tem mais um. Está todos aqui, nenhum de vocês. Tinha lá dos filhos, tinha gente muito inteligente, gente muito forte. Era o mais fraquinho, o mais baixinho, que ninguém dava importância para ele. Vai chamar ele. Olha o que Davi fez para Deus. Eu não posso e não vou falar de, entre aspas, grandes homens de Deus, de televisão, de rádio, de mídia, que atrai multidões e não acontece um milagre. Um milagre.
porque vão atrás de multidões, as multidões vão atrás do homem famoso, não atrás de Jesus. Ou vão atrás de igrejas que têm shows, como eu disse. A nossa igreja é Davi, gigante para Deus, porque grandes milagres aqui aconteceu, acontece e acontecerá. Cada um de você aqui é um milagre de Deus. Quando nós vemos Deus chamar homens ignorantes na praia, Pedro, um homem bruto, ignorante, quando vem gente falar aqui não pode usar isso. Alô? E Jesus, sempre que ele passava pela a cidade de Betânia, ele ia dormir lá, ele ia ver essa família, ele comia lá com eles. Eles eram amigos íntimos. Lázaro, Marta e Maria. E um dia, Jesus Cristo estava ministrando no lugar mais longe, bem longe de Betânia, além Jordão, e Lázaro ficou doente. Já foram lá nos médicos, mas não adiantou nada. Lázaro estava piorando. Nós vamos ver essa história no Evangelho de João, capítulo 11. Vamos até João, capítulo 11. E nós vamos ver como Deus age para aqueles que são amigos. Como você é amigo de Deus. Como Deus é presente também na nossa vida hoje. Aqui nós temos um exemplo para as nossas próprias vidas. João capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Olha aqui para mim. Lembram-se dessa história? Aquela mulher que pegou um perfume, um vidro de perfume de nardo puro. E quando eu preguei isso, eu fiz questão de calcular o preço, porque a Bíblia diz o valor da época. E na Bíblia tem as conversões, e eu converti. Eu não me recordo agora, mas me parece, que era 1 ano o preço daquele vidro de perfume, era preço de 1 ano do salário de um trabalhador. Aqui no Brasil, o salário mínimo, vamos considerar, está 1.000 e poucos reais. Vamos pôr 1.000 redondo. 1 ano de trabalho dá 12.000 reais. Aquele vidro de perfume, vamos considerar assim, grosseiramente, no valor real do dinheiro de hoje, seria 12.000. Não é, é muito mais. Só para você ter uma ideia, porque a Bíblia realça de muito valor. E ela teve uma expressão de adoração a Jesus, derramando aquele vidro de perfume sobre Jesus Cristo e enxugando com seus cabelos. O valor era tão alto
que um discípulo safado, ladrão, apóstolo ladrão, sem vergonha, que era Judas Iscariotes, pegou e falou: por que esse desperdício de dinheiros derramando sobre Jesus Cristo? E Jesus sabia muito bem quem era que estava falando. Saiba que no nosso convívio, no nosso meio de convívio, na sociedade, tem muitos Judas Iscariotes, que fala: por que vai dar esse dinheiro para a igreja? Por que vai fazer isso ou aquilo com dinheiro? Não ouça, porque são filhos de Satanás, que não querem que a igreja de Jesus Cristo prospere. Esses tais vão dar, e vou citar sim, porque é uma igreja satânica, a Igreja Católica Apostólica Romana, que eles vão dar dinheiro, eles têm que ter milhões de dólares para pagar a pedofilia de padres que usaram crianças no mundo inteiro, que a justiça obriga eles a pagarem até hoje. É essa igreja eles dão. São milhões de dólares que eles têm que pagar por mês de indenização para as crianças que eles abusaram sexualmente. Para uma igreja dessa, para os sacerdotes desse tipo, não existe respeito algum, pois ela também foi uma igreja assassina, que matou milhares de pessoas e famílias destruídas. É só ver o livro da história da humanidade. São esses que falam que não é para dar. São esses que copiam o que a igreja de Jesus Cristo faz. Porque eles estão tudo copiando. E Maria fez isso com amor a Jesus. Deu o melhor, o que ela tinha de mais caro, em adoração a Jesus Cristo. Versículo 3: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, lembra-se, ele estava além do Jordão, além do Rio Jordão, ele não estava em Betânia, mas a Maria e Marta mandaram avisar Jesus Cristo, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ou quando Jesus ama uma pessoa, você pode confiar que Ele vai fazer algo. Essa pessoa não vai morrer eternamente. Essa pessoa pode ter a certeza da presença de Deus na sua vida, se ela é chamada de amigo, se ela é descendente de Abraão. Veja as palavras das irmãs: Senhor, aquele a quem amas está doente, como se Jesus não soubesse. Veja o versículo 4: ao ver isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Existem inúmeras doenças. Deus permite que chegue ao ponto de morte, aonde Deus é glorificado. Posso dar inúmeros testemunhos. Talvez você não passou por essa situação, ou você não viu essa situação. Lembro-me que quando eu comecei o trabalho na Ilhabela, tinha a neta de uma irmã da Ilhabela,
que estava doente, à morte. Eles não eram crentes. Nós oramos, essa criança foi salva no restinho de fôlego de vida que ela tinha, porque estava condenada à morte. Lembro-me, como já dei vários testemunhos, da neta do vice-prefeito de Caraguatatuba, que estava internado em São Sebastião, e fomos até lá. Estava com meningite meningocócica. Era algumas horas para morrer, não era meses, horas, 8 meses de idade. Você não passou por isso e nem vai passar. Fomos até lá, oramos, nem conhecia a criança, nem conhecia os pais. Deus honrou a oração do justo, Deus honrou a oração do amigo, do filho. A criança sobreviveu. Posso falar da minha própria filha, que a coisa era tão grave, que o pastor falou, se ela entrar, vai ser operada. Se sair de lá, você vai glorificar a Deus. Se ela não sair de lá, você vai glorificar a Deus da mesma forma. Foi lá que eu comecei a aprender a adorar a Deus, independente de qualquer situação e circunstância. Quando nós oramos para a sobrinha da irmã aqui, do coração, e tantos que eu não me lembro mais, do Ginho, lá do Majestic, que as duas irmãs vieram no grupo, chorando, implorando, subimos desse grupo, viemos pedir oração. Nós fomos lá, fomos assim atrevidos, mandamos tirar aquela imagem do capeta que tinha no meio da sala, grande. Eles se converteram, Deus fez milagre em cima de milagre naquela família, inclusive na vida do Ginho. E é interessante como Deus dá oportunidade, porque passado anos, essa família se afastou de Jesus com tantos milagres. E é interessante que Deus usou a boca da pastora Tânia, que nós estávamos lá em Jacareí, comendo, ela falou, estou vendo, eu preciso dar um recado agora para o Ginho. Deus está mandando fazer isso. E tem coisas que quando a Tânia fala, eu sei que tem que agir. Nós fomos até a casa dele, nem me lembrava mais como ia. Eu fui indo e Deus me levou direitinho lá. Chegou lá, eles se espantaram de nos ver depois de tantos anos. E eu falei, eu vim aqui para dar um recado a todos vocês, agora a Tânia tem um recado específico para o Ginho, específico, só que eu quero falar antes. Falei para todos eles procurarem a Jesus, falei, não quero, independente, não precisa vir na nossa igreja, mas que vocês procurem Jesus Cristo, agora. Depois que eu falei algumas coisas, passei para a Tânia se virou para o Ginho, eu me lembro, ele estava sentado no chão, encostado na parede, e toda a família estava lá, e a própria família disse o seguinte, o senhor estando aqui hoje, é algo totalmente diferente, porque cada um foi para suas casas, eles agora não moram todos juntos, mas todos, sem exceção, naquele dia da semana, naquele horário, todos eles estavam dentro da casa. Falou que isso é incrível. A Tânia se virou para o Ginho e falou, Deus mandou você imediatamente procurar Jesus Cristo e se arrepender, senão você vai morrer. Damos o recado. Deixei a porta aberta para vir aqui na nossa igreja, na igreja de Jacareí. Prometeram que viriam.
reforcei, não precisa vir na nossa igreja, mas procure uma igreja onde Jesus Cristo é pregado e a Bíblia honrada. O que aconteceu? Não foram. Ginho não voltou para a igreja. Em 30 dias estava sendo o sepultamento, o enterro do Ginho, como Tânia tinha falado. Não brinque com Deus, não brinque com os servos de Deus. Deus usa a boca do servo, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo para avisar as pessoas, mas não querem. Ele teve a segunda morte, não só a primeira da morte física, mas a morte espiritual. Quantos milagres, quantos recados, quantos avisos Deus deu a tantas e tantas e tantas pessoas. Como disse ela, olha eu aqui, Deus permitiu que chegasse que o médico falou. Ela estava por um fio para a morte. Mas havia a intercessão da igreja. Vocês oraram? E ela, no elevador para adentrar no centro de cirurgia, as minhas duas filhas, ao lado da cama que estava indo, os enfermeiros pararam, ela olhou numa paz tão grande e disse: se eu não voltar, como você disse, se eu não for, fiquem tranquilos, se eu voltar tudo bem, se eu não voltar tudo bem também, porque eu estou com o Pai. Mas numa paz interior tão grande. E nós sentamos, ficamos de 12 a 14 horas sentados esperando o resultado da cirurgia. Passamos a madrugada toda esperando. O que aconteceu? Está aí, ó. E eu louvo a todos vocês, porque o primeiro dia que ela pisou aqui foi feita uma festa para Jesus, porque ela estava aqui. Mas, como ela disse, se ela não tivesse aqui, ela estava na mão do Pai. Hoje, conversando em casa, nos lembramos de duas pessoas que foram extremamente importantes nas nossas vidas, na vida da minha família, que foram os pastores Jun e Tochico, que me ensinou a palavra, que honrava a palavra, que não media esforços nenhum para estar nos abençoando. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, Senhor, eu falei hoje isso para Deus, eu te agradeço, porque esses dois foram extremamente importantes para a minha família. Sabe, Deus gosta de gratidão. Deus ama gratidão. Dos 10 que Jesus curou, um só voltou para agradecer. 9 se mandaram receber o que queria, depois viraram as costas para o Rei dos Reis. Isso aconteceu e vai acontecer sempre. Mas vamos voltar aqui para Lázaro. Jesus disse, ao ver isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Como eu estava falando, por exemplo, a última coisa que eu falei foi da Tânia, foi para a glória de Deus, porque até hoje ela faz consultas mensais, até hoje ela fala com o médico mensalmente do transplante, com a enfermeira, com pessoas ligadas ao transplante, mensalmente. E até hoje todos falam como que a senhora foi abençoada por Deus. Outros pacientes que estão lá, sabem a história dela. E todo momento, seja desde o médico-chefe
até a moça que limpa, que vem abraçar a gente lá, fala de Jesus Cristo, sempre. Tanto é que eu falei que uma das vezes eu estava na porta, o médico nos conduziu até a porta do consultório, ele se levanta e vai conosco. Com os outros ele se despede sentado na mesa, com nós ele se levanta e nos acompanha até a porta. Deu a mão e falou: ore por mim, pela minha família. Não existe restrição, nós falamos de Jesus a toda a gente. E ela foi curada para a glória de Deus. Veja, Jesus, ao ouvir, disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Veja, Jesus amava a família, eram amigos dele. Ele ouviu a notícia, ele ficou mais 2 dias, ele não saiu correndo para ver Lázaro. Por quê? Porque ele tinha acabado de falar, essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus. Se ele fosse lá na hora, ele ia ver o Lázaro vivo, ia curar o Lázaro, mas a glória de Deus ia ser manifestada, mas tinha que ser algo mais forte. Então ele ficou mais 2 dias, por quê? Porque Lázaro morreria, era para morrer mesmo. Porque depois ele iria lá, ia ressuscitar, e a glória de Deus ia ser manifesta. Versículo 7, depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Aqui só um adendo, só uma explicação. Toda gente, e é interessante que muita gente acha que sabe tudo. O dia não começa meia-noite e não acaba meia-noite. Você sabia disso? O dia começa às 6 horas da manhã. Sabem disso? Toda gente faz a passagem de ano, a passagem do dia, isso universal, né? No mundo inteiro. 11 horas, 11h30, meia-noite. Agora já é o dia seguinte, 00:30, 1h da manhã. Errado! O dia começa às 6 horas da manhã, das 6 às 6. Por isso que fala, e as pessoas falam e não sabem, não entendem. Meio-dia. É o meio do dia. Meia-noite é meia-noite, é metade da noite. Não é o fim de um dia e o início de outro. Como também mentem que nós estamos em 2020, nós estamos em 2025. Existe um monte de mentiras aí para enganar as pessoas. Estamos todos sendo enganados por essas pessoas, mas quem tem o Espírito de Deus não é enganado. E no dia da volta de Jesus vai ouvir a voz de Jesus, vai ouvir a voz do Mestre. Se o crente não tiver afinado com Deus, não vai ouvir a trombeta. E aqui está, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro, e ele afirma, amigo, adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Como tem gente que não entende? Os próprios discípulos disseram no versículo 12: Senhor, se ele dorme, vai melhorar da doença. Muitos leem aqui na Bíblia, não só nessa passagem, mas em outras, que vai dormir. Pensa que é dormir de noite lá, sei lá, de dia.
Dormir é morte. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. É interessante porque até esse momento os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. E não tinha as revelações, porque eles questionavam Jesus muitas vezes. Eles andavam com Jesus, estava lá, lado a lado, suava junto com ele naquele deserto, caminhando, via os milagres, gente nascendo da morte, ressuscitando pessoas, curando pessoas. Eles não enxergavam, como até hoje acontecem os milagres, as pessoas não enxergam. Bem-aventurados são aqueles que não viram Jesus e creram. Quem é? Somos nós. Porque nós não vemos Jesus, mas nós cremos nele, nós temos ele. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Então Jesus habita em nós. Diga aí para o seu irmão: Jesus habita em você e em mim também. Então, e agora com o Espírito Santo nós temos a revelação. Sabe, uma das pessoas que é impressionante, a minha filha Bianca, ela está lendo a Bíblia. E quando ela vê alguma coisa, pai, que significa isso? Eu não estou entendendo. Se não me engano, a última coisa que faz 2 semanas atrás, deixa eu ver se eu lembro. Jesus disse assim aos seus discípulos. Eles estavam perguntando quando iria acontecer as coisas da volta de Deus, de Jesus, né? Todos os sinais da volta de Jesus, e Jesus se voltou e falou assim: mas eu lhes garanto que todas estas coisas vão acontecer antes que passe essa geração. A Bianca: pai, mas a geração já não foi lá no... 2000 anos atrás? Nós contamos a geração assim, né? Por exemplo, tem aí a irmã Marcela e tem a geração dela, que são os filhos. Aí tem a irmã Simone, a geração dela é a filha, e tem a outra geração que é Alice. Aí tem 3 gerações, não é isso? E a minha filha falou: mas a geração ela já acabou. Eu falei: Bianca, a Bíblia, quando fala gerações, a gente tem que ler e ter a comunhão com Deus. Não é a geração como você está falando. Existe, se você for ver, 3 gerações. As gerações antes do pecado, da queda do homem, que era uma geração pura, santa. A nossa geração, que é uma geração de pecados, de maldições. E a terceira geração, que é a geração pós-arrebatamento. Então eu falei, nós estamos nessa... E aí quando Jesus falou isso, que essa geração não vai ver isso acontecer antes que morra, é a geração pecadora, é a geração atual, e a que virá até ele voltar. Ele se referiu a isso. Eu falei, sabe de uma coisa? Ela está frequentando uma igreja que ela pediu autorização. Eu falei, essa pergunta e outras, faz para o seu pastor. Vamos ver o que ele responde. Que ela pergunta para mim, coisas assim que eu já tive que até recorrer aos meus estudos, que eu não lembrava. E tem outros aí, agora de cabeça eu não lembro. Mas ela vai anotando e vai telefonando, vai perguntando. Eu falei, fala para o seu pastor aí, vê se ele sabe. Vamos lá. Não disse nada. Eu nem sei onde estou mais. Onde eu estou, hein? Versículo 12, 14.
Eu só falei para saber se vocês sabiam. Você falou 12? Ó, hein, o velho aqui sou eu. 14. Olha só. Me mandaram uma piada de velho que diz assim, mas eu estou dando tanta risada que é assim mesmo. Quando eu vou escrever algo, eu procuro o papel. Eu acho o papel. Quando eu acho o papel, eu não sei onde eu pus a caneta. Quando eu acho os dois, não lembro onde eu pus o óculos. E quando eu acho os três, esqueci o que escrever. Mas eu quero vos dizer que eu não entrei nessa fase ainda. Eu lembro das coisas. Aí eu falei para a Tânia, a Tânia pegou, separou ontem, que a gente mora no sobrado, ela leva uma garrafinha de água para beber de noite. Ela separou a garrafinha para levar. Aí eu subi, ela subiu, chegou lá em cima, o que era para mim trazer mesmo? A garrafinha de água ficou lá embaixo. Falei, agora tu passa sede, que eu não vou buscar. Aí eu falei para ela, olha, quando você acordar assim de manhã e me olhar na cama, você fala, oi, olha aqui, sou seu marido. O dia que ela não souber que eu sou marido dela, a coisa é ruim. Então, versículo 14, eu lembrei. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Não é que está dormindo, morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Vamos até ele. Olha lá, eu acabei de dizer, Jesus disse que ele estava contente em não estar lá. Porque iria se manifestar a glória de Deus. Olha, gente, nos lugares, as coisas mais horrendas, ou mais, que a pessoa tem mais medo e acontece, se ela tem fé, aquilo é para a glória de Deus. Tanto é que, volto a repetir, depois de 1 ano e 4 meses do transplante, até hoje as pessoas falam, a glória de Deus foi manifestada em toda aquela gente. Estou no versículo 15. Já passou. Agora 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Só podia ser Tomé mesmo. Versículo 17, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta, ou Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Ela cria em Jesus, a tal ponto que ela falou, se o Senhor tivesse aqui ele não teria morrido. É um tipo de fé errado, porque ela queria ver fisicamente Jesus naquele lugar. E é interessante porque Jesus andava, comia, dormia na casa dela. Ela sabia quem era Jesus e sabia que ele operava milagres e quem cria no nome dele era curado. Mas ela pôs os olhos numa imagem, na presença física de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, é o caso de muitos crentes, que é do Jesus do passado, que fazia, mas não faz hoje.
Ele fazia no passado. Se Jesus estivesse aqui hoje. Como eu disse, agora vocês já sabem. Mas eu já peguei vocês várias vezes. O que você faria se aquela porta se abrir e Jesus entrar aqui? Se ele se tornasse fisicamente novamente, o que você faria a hora que ele entrasse aqui? Quem quer responder? Fala, Gabriela. Já está aqui. Amém. Ele não vai entrar, ele já está aqui. Onde estiver 2 ou 3 pessoas. Manuel, quantas pessoas estavam na sua casa na terça-feira? Primeiro dia de grupo. Mais de 10? Umas 10 mais ou menos? Amém, glória a Deus. Então Jesus estava lá. Glória a Deus, Jesus está aqui. Tem mais de 2 pessoas. Amém. Foi uma bênção lá, irmã Alice? Versículo 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E aqui Maria respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, porque existia uma linha de judeus que não acreditava na ressurreição, e outra linha de judeus que acreditava na ressurreição. E Marta era aquelas que acreditava na ressurreição, e ela acreditava, sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas ela não estava entendendo que ressuscitaria naquele momento dos mortos. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a ressurreição, Ele é a vida. Loucos aqueles que não querem Jesus, loucos aqueles que abandonam Jesus. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Aquele que crê nele, mesmo que morra, não morrerá, mas viverá. Versículo 27, ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, ele está chamando você. Ao ver isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma fé da irmã, fraca, sem fundamento nenhum. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É muito interessante essa parte, muito interessante. Jesus era homem, era um ser humano. Ele tinha o Espírito Santo. Ele sabia que aquela morte era para glorificar a Deus. Mas quando ele viu a amiga Maria chorando, viu todos os judeus chorando, ele lembrou-se do amigo Lázaro e perturbou-se. No espírito, Jesus perturbou-se. Sabe por que ele perturbou-se? Eu vou dizer daqui um pouquinho. Seguindo aqui, versículo 34, onde o colocaram, perguntou ele, vem e vê, Senhor, responderam eles. E versículo 35, diga aí o que está escrito.
Jesus o quê? Chorou. Jesus o quê? Chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Amados, não é nada disso. Quando o Espírito de Jesus já sabia que Lázaro, ele não falou lá atrás que Lázaro dormia, mas que ele ia até lá para acordá-lo? Então aqui quem lê pode achar que há uma divergência. Se Jesus sabia que Lázaro ia morrer, mas ia ressuscitar, por que perturbou-se Jesus no espírito e por que Jesus chorou? Não foi por causa do Lázaro, foi por causa das pessoas. Jesus é misericordioso, ele é amoroso. Ele viu a ignorância religiosa, a ignorância espiritual do povo, a falta de fé do povo. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Pessoas crentes hoje passam por sofrimentos porque querem ou porque fazem, porque não conhecem a palavra que liberta, que cura, que salva. Pastores fracos, se assim pode dizer, porque dizem que tem pastores fortes ou oração forte, que é uma balela só, mas tem pastores que têm medo de ser ousado e pega e fala: não, morreu porque Deus queria, ou não tem jeito, vai morrer. Eu já ouvi isso de boca de pastores, de boca de irmãos de outras igrejas, e morreram. Jesus perturbou-se no espírito, porque ele veio para salvar o povo, e o povo estava tendo assim, tudo em carreirinha, indo para o buraco, indo para o inferno. Todos os judeus, e Maria, que andava com ele, e também não percebeu nada. Jesus chorou, não é porque Lázaro estava morto, aqui os caras falam, ele chorou porque viu o amigo dele morto, ou uma vírgula. E se ele tivesse morrido e não tinha ressuscitado, Jesus ia dar risada, porque estaria com o Pai eternamente, ele não ia chorar. Eu quero que fique aqui no mundo de maldição, em vez de você ir para o Pai na glória. Ele chorou porque ele viu a incredulidade do povo, ele viu a estupidez espiritual do povo, a estupidez religiosa do povo. É por causa disso. Ele veio para morrer, para salvar as pessoas, e ele anunciando o reino dos céus, anunciando, quantas vezes Jesus passou por Betânia, pregando a palavra, pregando a salvação para aquela gente. Você sabe o que aconteceu? Aquela gente toda estava atrás de um curandeiro, não queria compromisso com Jesus, como hoje, pessoas vêm à igreja, pedem para ser curado fulano, ciclano, como se Jesus fosse um curandeiro, não vem atrás do Filho de Deus, para adorá-lo verdadeiramente, mas vem atrás de um curandeiro. Curou, vira as costas, vai embora. Não querem nem Jesus como sócio. Jesus chorou, versículo 36, então os judeus disseram: vejam como ele amava o Lázaro. Versículo 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha só como tem crítico, como tem pessoas que abrem a boca para criticar. Estava lá Jesus pessoalmente, que já tinha passado por Betânia inúmeras vezes, curando, libertando, e esse incrédulo aqui falou: mas ele já curou cego, ele não podia curar o Lázaro para que não morresse? Está
cheio de pessoas hoje assim. Olha, vou lhes dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os incrédulos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viram Jesus fazendo. E fala um incrédulo, para não falar um outro nome, disse, mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus Cristo não falou lá atrás, que era para a glória de Deus, que ele estava dormindo, mas ele ia acordar? Versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta, como uma pedra colocada à entrada. E Jesus disse, tirem a pedra. Disse Maria, que incredulidade. Irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei eu, que se você cresce, viria a glória de Deus? Quero vos dizer o seguinte, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Agora, se não crê, ou crê de mentirinha, como Maria Marta, que viu Jesus no passado, o Deus que não pode fazer nada, você vai levar a vida remando o resto da sua vida mesmo. Vai remar sempre, como tem aí um monte de filhos de Deus que rema. Está salvo? Está. Porém vai remar aqui nessa terra. Deus quer te dar um jato e tem filho de Deus andando de teco-teco. Versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Você observou nessa passagem como tem ligação com que Jesus chorou e perturbou-se no espírito? Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. E eu disse isso por causa desses incrédulos aqui, ó. Tem pessoas que sabem que Jesus ouve, mas tem medo, não quer passar por outra coisa. Se passa, esquece da primeira que Jesus o libertou, tirou daquele enrosco. Versículo 43, depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amados, eu terminei, mas quero dizer algumas coisas. Primeiro, Jesus disse assim, tirem, remova a pedra. Jesus fez o que tinha que ser feito. Ordenou que a vida voltasse para o Lázaro. Mas as pessoas que estavam lá tinham que tirar as pedras. A pedra, que era um sepulcro, fechado com uma pedra. E depois o Lázaro saiu cheio de amarras de panos, porque era costume dos judeus, tipo embalsamar o morto. Ah, mas judeu embalsama o morto? Eu já falei sobre isso. Lá no Egito, não é que eles embalsamavam? Não é no Egito que tinha o costume de embalsamar os mortos?
E quem embalsamava os mortos lá no Egito? Eram os judeus escravos. Os egípcios mesmo não iam lá lavar o corpo do morto e não iam lá para mumificar. Eram os judeus que eram os escravos. E aí os judeus usaram essa experiência em prática, porque também quiseram fazer com Jesus também. E fizeram com Lázaro, e fazem até hoje. Então, ele saiu com aqueles panos todos. E a palavra disse que Jesus mandou tirar os panos. O que significa isso, gente? Jesus faz, mas tem que ter a intercessão. Se não tivesse a intercessão das pessoas de tirar a pedra, o morto não ia sair de lá. Se o morto saiu de lá e saiu com os panos, falaram, tire os panos e deixa ele ir. Intercessão. É necessário uma pessoa fazer parte da igreja. Essa coisa de falar que vai adorar a Deus e cultuar a Deus em casa é balela, é mentira. Deus nunca planejou isso. Deus criou a igreja. Ele comparou a igreja, não vou falar sobre isso agora, mas ele comparou com um corpo, né? Dedinho, olho, ouvido, nariz, está aqui, ó. Que ele fala, compara a igreja com o corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. E ele é o cabeça. Se era para adorar a Deus sozinho, sentar na igreja, no corpo, você ia ver mão andando sozinha, igual aquela do... Como é que é lá dos monstros? Não tinha uma mãozinha que andava sozinha? Tem um monte de mãozinha andando sozinha, pezinho que anda sozinho, não faz parte do corpo. Então a intercessão, a oração. Eu aprendi uma coisa com o professor Thomas Dawson, pastor. Independência ou morte, está morto mesmo. É dependência. Diga aí para o seu irmão assim, eu dependo de você. Aquele que acha que não depende do irmão, aquele que acha que não precisa da igreja, como diz o português, está feito o bife. Aprendemos bastante coisa hoje, né? Muita coisa o pastor falou, não só da pregação, mas nas entrelinhas falei bastante coisa. Que o Espírito Santo guarde no seu coração isso e você pratique. Porque Deus não vai falar as coisas para prejudicar o filho dele. Ao contrário, como diz, Deus fala pelas Escrituras, Deus fala pelos seus servos. Se Deus falou com você, pratique, se arrependa e faça o que Deus disse. Aprenda a interceder, aprenda a confiar em Deus, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E hoje Ele está aqui para operar nas nossas vidas. Desde o momento que você saiu da sua casa para aqui vir, Deus já começou a operar naquilo que você mais precisa. E é para a glória de Deus. Amém? Como nós ouvimos aqui tantos testemunhos, semana passada, retrasada, hoje, e tudo para a glória de Deus.